Olá, camaradas do Podemos Mais, tudo bem? Como estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre microbiologia. Dessa vez vamos falar sobre o reino fungi, que pertence ao domínio eucária, são os eucariotos. Nós já falamos deles aqui no início da aula passada. Os eucariotos compreendem as plantas, os animais, os fungos e os protozoários. Bem, os fungos eles têm organelas citoplasmáticas e também têm uma membrana que envolve o material nuclear. Uma característica também dos fungos é a parede celular, a presença da parede celular. A parede celular dos fungos é um pouco diferente da parede celular das bactérias. A parede celular das bactérias tem proteínas conjugadas com carboidratos. Já os fungos não têm essas proteínas, tem somente os carboidratos, certo? E uma diferença também importante entre o reino dos fungos e das bactérias é porque necessariamente os fungos eles são heterotróficos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então necessariamente eles precisam estar vivendo, né, de matéria morta ou também de matéria viva. Sendo que a matéria viva, eles podem se desenvolver de uma maneira legal, harmônica, né? Tamo junto, tal, simbiose, né? Relações mutualísticas, que nós vamos falar em outro vídeo sobre as relações ecológicas, né? Como líquens e micorrizas, ou eles podem ser parasitas, quer dizer, eles estão vivendo ali, se aproveitando da energia de outros seres. Mas necessariamente eles são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. Vocês viram aí que o reino fungi se divide, né? Tem três divisões principais. São três filos: ascomicota, basidiomicota e zigomicota. E também tem os fungos anamórficos, que não tem uma forma muito bem definida. Um dos mais conhecidos desses filos são os cogumelos, basidiomicota, né? Então, alguns inclusive são comestíveis, outros são até alucinógenos. E continuando aí sobre a divisão dos fungos, os fungos eles podem ser leveduras, unicelulares no caso. Essas leveduras elas têm uma importância muito grande na fermentação. A gente conhece leveduras também, levedura de cerveja, ou leveduras como também aqueles compostos que a gente tem um comercial que é muito conhecido, que é o Yakult, que eles são muito bons também para a digestão. Outros fungos são os bolores, que eles são multicelulares, então várias células constituídas de várias células, e essas células tubulares são conhecidas como hifas. Essas hifas, o conjunto dessas hifas é denominado de micélio. Então aquele tomate, aquele pão, aquela batata que você deixa muito tempo ali na geladeira ou fora da geladeira, rapidamente ela é colonizada por fungos sobre esses bolores que rapidamente conseguem formar o seu micélio. Então aquela estrutura branca, embranquiçada, ou de outras cores também, mas branca é a mais conhecida, ela é o micélio. Outros fungos também são cogumelos, eles são macroscópicos, então a gente vê aqueles fungos grandes, inclusive alguns são comestíveis, mas nem todos, cuidado, viu? Não vai sair comendo qualquer cogumelo por aí, que alguns deles são muito tóxicos. E uma coisa muito importante também é que os fungos eles têm um viés econômico muito forte, principalmente porque ele faz fermentação em vinhos, cervejas e também bolos, pães. Então eles têm essa função, essa natureza aí, esse viés econômico também que é bem valorizado. Outra questão importante dos fungos também é que muitas vezes eles atacam as bactérias, como a própria penicilina. Foi assim que a penicilina foi inventada, como a gente falou na aula passada. O fungo, de maneira geral, ele tem dois tipos de reprodução. Tem uma reprodução sexuada, quer dizer que existem troca de gametas, como também eles têm uma reprodução assexuada. Na fase sexuada, em algum momento, eles são organismos diploide, quer dizer 2N, vocês já tiveram essa aula aí sobre meiose e mitose. E na reprodução assexuada sempre são organismos haploides, que se reproduzem de maneira assexuada. Isso é, não tem troca de gametas. Então, não sei se vocês têm, aqui em casa eu tenho
uma suculenta. E a suculenta basta você tirar uma daquelas folhas, colocar numa terra, enfim, em algum substrato, e ela pode se reproduzir. Então, ela tem essa característica, né? Chegar facilmente se reproduzir. Isso aumenta muito a sua capacidade de capilarização, de disseminação. E uma questão também que causa bastante atenção aos fungos são as doenças causadas por eles. Muita gente tem alergia e muitas vezes ela é causada por fungo. Como eles têm esses esporos, que são essas estruturas assexuadas, né, de reprodução deles, esses esporos são muito leves, muito mais leves que o ar, e eles são disseminados em diferentes ambientes. Então aquela coberta há muito tempo ali que você não pega ela dentro do armário, a cortina, tapetes, ali podem ter fungos que causam alergias. Então, diferentes fungos aí causam alergias e às vezes essa alergia pode ser muito séria, né? A pessoa pode chegar até ter um choque séptico, né? Que causa, inclusive, pode causar a morte. Outros fungos são tóxicos, como os cogumelos, né? Alguns cogumelos as pessoas comem pensando que é como aquele cogumelo comestível, que a gente até coloca no macarrão, né? Mas ele não é comestível, ele é muito perigoso, então tem que tomar cuidado. E alguns são neurotóxicos, por conta dessa substância que é a psilocina. E outros também que são bastante conhecidos, talvez as mais conhecidas doenças causadas por fungos são as micoses, que podem ser superficiais, que a gente consegue ver acima da epiderme, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas, que se espalham pelo corpo inteiro. Tem algumas cenas assim de fungos que se desenvolvem dentro do nosso organismo que são terríveis assim. Você vê um organismo por dentro, né? Uma traqueia, uma faringe toda branca, né? Colonizada por fungos. E dá aquelas terríveis coceiras. Então vejam imagens aí, por exemplo, dessa mulher aí com essa língua que está com a candidíase. Então ela está colonizada ali a sua boca pela cândida. E aqui também, do outro lado, a gente vê micoses aí colonizando as unhas. Essas unhas super bonitas, né? Coisa linda aí, né? Dá um trabalho bom aí, né? Para uma manicure e para uma pedicure. As principais doenças aí causadas pelos fungos. Beleza? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai para a próxima aula aí que diz respeito aos vírus, os temíveis vírus. Beleza? Grande abraço, até mais.